Bom dia, saúdo a todos com a graça e a paz da parte do Senhor Jesus. Leiamos os versos 6 até o 15 do capítulo 11 do Evangelho de João, porque assim nos diz a palavra de Deus. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornas para lá? Jesus respondeu: Não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto, e folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis. Mas vamos ter com ele. Meus amados, o texto dá a entender que no momento em que Jesus recebeu a notícia, Lázaro estava vivo, vindo a falecer pouco tempo depois, porque mais adiante, o verso 39, indica que ele já havia falecido fazia 4 dias até a chegada de Jesus em Betânia. É bem provável que no mesmo dia em que o mensageiro entregou a notícia a Jesus a respeito da enfermidade, Lázaro tenha vindo a falecer. O verso 6 diz: Quando Jesus soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Este verso nos ensina que, embora ocorram demoras, o amor de Deus está sempre presente, havendo algum propósito nessas demoras. E isto deveria nos bastar como consolo, pois não fica clara a razão da demora de Jesus naquela ocasião. No entanto, baseado no Kairos, no tempo de Deus, resta claro que o atraso de Jesus contribuiu para a glória de Deus. Além do que, serviu para testar a fé daqueles que esperavam a chegada e a intervenção dele. Jesus sabia que o retardamento em conformidade com o plano divino seria benéfico para os seus discípulos. E aqui nós temos outra lição preciosa para as nossas vidas. A resposta às nossas orações pode ser adiada, ou poderá parecer que jamais acontecerá. Mas, a despeito deste fato, Deus estará sempre cuidando e controlando e provendo tudo para o nosso próprio bem. O plano e o horário divinos se sobrepõem às circunstâncias das nossas vidas e, na realidade, são melhores para nós, ainda que aos nossos olhos não nos pareça ser assim. Assim sendo, quer esperando para então, após longo período de espera, recebermos a resposta, quer esperando para jamais recebermos a tão desejada bênção, quer recebendo sem a menor demora aquilo que nós pedimos, confiamos que tudo nos será proporcionado de conformidade com o plano e o tempo de Deus. E a nossa fé dará crédito a Deus em tudo, reconhecendo que Ele tem o melhor para nós. Porque a fé é mais pura e mais vigorosa quando continuamos a confiar em Deus, independentemente de alcançarmos ou não aquilo que lhe pedimos. Voltando ao texto, quando Jesus resolveu ir outra vez para a Judéia, conforme registrado no verso 7, os discípulos ficaram tomados de preocupação e de medo, pois sabiam que os judeus procurariam apedrejar a Jesus na primeira ocasião em que tivessem oportunidade. Por isso, resolveram alertá-lo a respeito do perigo. Jesus, então, lembrou a eles que todas as atividades dos verdadeiros cristãos devem estar plenamente conectadas com Deus e devem ser realizadas segundo
o tempo de Deus. O tempo passa rápido e não podemos permitir qualquer distração e desvio dessa incumbência que temos nas mãos. Resumindo, o que Cristo quis dizer é que o crente tem a oportunidade de andar na luz, ou seja, na santidade de Deus e de acordo com a sua orientação, representadas pelas 12 horas do dia, conforme ele citou. Ou então, impulsionado pela vontade própria, nas trevas, sem contar com a luz divina, representado aqui também pelas 12 horas da noite, nas palavras de Jesus. Depois de ter dito aos discípulos essas palavras, ele ainda afirmou o que está registrado no verso 11, onde lemos. E tendo assim falado, acrescentou: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Jesus fez uso de um eufemismo ao dizer que Lázaro estava adormecido, mas na verdade referiu-se ao fato de que o mesmo estava morto. Esta ideia do sono por detrás da expressão adormeceu, como um eufemismo para a morte nas Escrituras Sagradas, é que esse sono conduz o crente a um glorioso despertar. Para o crente, a morte não é o fim da vida, mas sim uma nova espécie de começo. No verso 15, o Senhor Jesus fez uma importantíssima revelação, pois ele disse: E por vossa causa folgo, ou seja, me alegro de que eu lá não estivesse, para que creiais, mas vamos ter com ele. Como a sua vida era governada pelo princípio da manifestação da glória de Deus nela, Jesus podia enxergar a glória e a vontade de Deus mesmo diante de uma situação tão trágica quanto aquela da morte de Lázaro. Jesus via naquela situação fatídica uma oportunidade de fortalecimento da fé dos seus discípulos em decorrência da manifestação da glória de Deus. Jesus sabia que os seus discípulos enfrentariam muito em breve a realidade da sua própria morte na cruz e que sobre os ombros deles recairia o peso da propagação do Evangelho. O que Jesus então queria lhes ensinar é que ele pode conceder vida aos homens. Eis a razão da sua alegria manifestada nesse verso 15. Jesus sabia que se estivesse estado ali enquanto Lázaro ainda vivia, ele proveria cura para o mesmo, a fim de que Lázaro não morresse. Mas, com a morte de Lázaro, uma grande lição de fé poderia ser ensinada aos seus discípulos. Meus amados, ainda hoje, a glória de Deus tem se manifestado na vida dos discípulos de Jesus. Mesmo nos aparentes atrasos, ou na prevalência do seu kairós, do seu tempo sobre o nosso cronos, o tempo do relógio, ou mesmo nas provações e tribulações e até na morte. Glórias a Deus por isso. Vamos orar? Pai amado, Deus bendito, nós queremos te louvar, porque o Senhor Jesus é o Senhor do tempo e ele viveu conforme o tempo do Senhor. Não no tempo do relógio dos homens, mas observando a tua vontade e buscando a tua glória. E com isso, nessa ocasião, ele nos deu vários ensinos. Primeiro é que nós podemos confiar de que o Senhor sempre nos dará a resposta, ainda que não seja nessa existência, mas nós receberemos a resposta a todas as nossas petições. Também nos ensinou que nós podemos sim confiar que Ele é o Senhor da vida, porque nele reside a vida e que Ele se alegra em dar vida àqueles que a Ele se achegam. Louvado seja o seu nome, louvado seja porque nessa ocasião o Senhor Jesus Cristo deixou bem claro que Ele é a ressurreição
e a vida para todos aqueles que nele creem. Glórias a ti por isso. Oramos agradecidos e súplices no nome dele, no nome de Jesus, a qual seja honra, glória e louvor hoje para todo sempre. Amém. Meus amados, tenham uma abençoada terça-feira. Fiquem na paz do Senhor.